Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas do Estratégia. Aqui quem fala é o Jean Wilbert para conversarmos sobre o informativo 947 do STF que está na nossa tela. Vamos falar sobre direito constitucional inicialmente e sobre radiodifusão, um conflito de competência aqui, sobre a capacidade legislativa para fazer a concessão do serviço de radiodifusão. E o STF entendeu que é inconstitucional a lei municipal que autoriza o Executivo Municipal a conceder a exploração de radiodifusão por invasão da competência privativa da União para dispor sobre radiodifusão, nos termos do artigo 21, inciso 12A da Constituição. Então, um certo município editou uma lei municipal em que autorizou o Executivo Municipal a conceder a exploração de radiodifusão. Mas pode isso? Segundo o STF, pode não. O STF concluiu que o diploma legal impugnado, essa lei municipal, invadia a competência privativa da União para dispor sobre radiodifusão. Nos termos do artigo 223 da Constituição Federal, nós temos uma centralização da regulação da radiodifusão no âmbito da União, o que se justifica pela necessidade de racionalização do espectro de radiofrequência. Então imagina que bagunça que seria se um município lá regula de um jeito, outro estado regula de outro, outro município regula de outro, daqui a pouco nós teríamos aí um conflito do espectro de radiofrequência com duas estações da mesma frequência. Então, em razão disso, a Constituição Federal entendeu que esse serviço de radiodifusão seria concentrado na União. A capacidade de organizar esse serviço seria centralizada, e é isso que a Constituição estabelece. Então não pode o município editar uma lei concedendo ao Poder Executivo do município a capacidade para fazer a regulação desse serviço. Cabe sim à União por meio da atuação dos seus poderes. Então, radiodifusão, centralização. Passamos a direito administrativo, nosso segundo tópico, para falar de gratificação do servidor público e a questão do subsídio. Segundo o STF, é constitucional lei estadual que preveja o pagamento de gratificação para servidores submetidos ao regime de subsídio, nos casos em que haja realização de atividade que extrapole as funções próprias e ordinárias do cargo. Então aqui, qual é a situação fática? Nós temos uma ação ajuizada em face de uma lei do estado de Alagoas que cuidava da denominada gratificação de dedicação excepcional. Então, devida aos servidores da Assembleia Legislativa do estado de Alagoas. Essa gratificação é paga aos servidores da Assembleia que desempenham alguma atividade além das ocupações habituais, ou seja, diferente daquelas ordinárias. Então, o servidor que for submetido ao exercício de funções institucionais fora do parlamento, servidor designado para exercício de funções em chefia, servidor designado para compor comissão disciplinar ou comissão de licitação, ou seja, funções que estão fora do âmbito ordinário do seu espectro de atribuições normais. A pergunta é, mas esses servidores estão submetidos a regime de subsídios, ou seja, aqueles que recebem em parcela única, sem adicionais, conforme fala o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição. Então, coube ao STF definir se o sentido e alcance do artigo 39, parágrafo 4º permite o pagamento de algum adicional. Então, essa que é a questão, e o STF vai lá e diz assim, pode pagar essa verba. Depois da edição da Emenda Constitucional 19 de 98, realmente o subsídio passou a reunir sob um único título, genuinamente remuneratório, todos e quaisquer valores pagos aos servidores como contraprestação pelo trabalho executado no desempenho das funções. Então, o conceito de subsídio ele não se aplica apenas a agentes políticos, como ocorria anteriormente, mas ele comporta extensão a várias categorias de servidores, em geral todos aqueles que sejam organizados em carreira, nos termos do artigo 39, parágrafo 8º. E qual foi o objetivo dessa inclusão de outras carreiras no regime de subsídios? Aqui era criar um padrão confiável de correspondência entre o que é atribuído e efetivamente pago ao exercício do cargo. Então a ideia aqui era eliminar aqueles aumentos salariais que eram na verdade travestidos de maneira artificiosa em benefícios adicionais, instituídos de maneira um pouco republicana às vezes, na forma de alíquotas, na forma de incidências caprichosas, confusas, sucessivas, que acabavam transformando a remuneração efetiva em um super salário, quando o salário, aquele formal, nominal, não era lá tão alto.
Então a ideia aqui foi cortar os penduricários. Então essa que era a grande verdade do regime de subsídio. Contudo, o STF disse que é preciso temperar a análise desse dispositivo, né? Uma leitura apressada, isolada do artigo 39, parágrafo 4º, levaria a crer que não se pode pagar absolutamente nada além da verba básica, né? E essa compreensão, segundo o STF, é equivocada. É preciso fazer uma interpretação sistemática que surge do próprio parágrafo 3º do artigo 39, de maneira que todos os servidores públicos sem distinção podem fruir dos direitos sociais do artigo 7º, ou seja, pagamento de verbas adicionais cumuláveis com o subsídio, tais como adicional de férias, 13º salário, horas extras extraordinárias, adicional de trabalho noturno, entre outras. Ou seja, não há uma vedação absoluta ao pagamento de verbas além do subsídio. O subsídio pode ser cumulado com algumas verbas, como aquelas do artigo 7º dos direitos sociais, que são devidas a todo trabalhador, havendo no caso dos servidores públicos a previsão legal, temos 13º, temos férias, horas extraordinárias, tudo isso. Então, o novo modelo de subsídio, ele buscava evitar que por atividades normais o servidor recebesse vários adicionais que incorporariam o seu salário e trariam a remuneração para um patamar muito superior. Para atividades normais, mas o regime de subsídio não veda remunerações adicionais para serviço extraordinário, por exemplo. Então, o novo modelo ele busca evitar apenas esse engordamento ilícito do salário. No caso de retribuição por atividades que extrapolam as próprias e normais do cargo pago por subsídio, o pagamento é constitucional. Então, essas atividades elas podem ser remuneradas por adicional. Então, houve voto divergente, foi vencido aqui em parte o ministro Dias Toffoli, que lhe julgava o pedido apenas parcialmente procedente para conferir interpretação, conforme a Constituição, a fim de vedar apenas aos servidores que exerçam função ou ocupem cargos em comissão o recebimento dessas verbas. Ele não admitia para todos, ele entende que configuraria acumulação indevida vantagens para o exercício de uma única atribuição. Só que o resultado final foi realmente que uma vez que não há aqui um engordamento ilícito, é possível sim acumulação para fins de remuneração de atividades extraordinárias. Então aqui a memorização é de que é possível o pagamento de verbas adicionais no regime de subsídio, desde que elas estejam remunerando atividades que são extraordinárias, que vão além das normais do cargo. O que o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição veda é que se pague um adicional por atividades ordinárias, ou seja, que se criem adicionais penduricários no subsídio de maneira a engordá-lo, sem que haja nenhuma atividade extra que justifique. Mas tanto com relação aos direitos do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, férias, 13º, um terço de férias, horas extras trabalhadas, tudo isso permite adicionais no subsídio, além de remuneração por atividades extra, né, por atividades adicionais àquelas habituais do cargo. Foi assim que o STF decidiu. Ainda dentro do direito administrativo, vamos falar sobre mandado de junção e aposentadoria do servidor público com deficiência. Então, na falta de lei específica, a Lei Complementar 142 de 2013, que regulamenta a aposentadoria especial de pessoas com deficiência no regime geral da Previdência Social, deve ser aplicada aos pedidos de aposentadoria de servidores públicos com deficiência, por se tratar de diploma mais adequado para suprir a omissão, aqui uma omissão na regulamentação do artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, vamos imaginar aqui comigo, um servidor público com deficiência, ele busca se aposentar com condições diferenciadas, ou seja, ele busca se aposentar mais cedo por ter deficiência. Só que ele é um servidor público. O artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição realmente permite isso, só que a administração pública indeferiu o pedido porque não há lei complementar que regulamente esse artigo no serviço público, apenas no regime geral de previdência. E aí, como é que fica? Ele fica sem essa aposentadoria? Olha só, primeiro nós temos aqui preliminares. Havia uma discussão a respeito no Congresso, ou seja, há uma discussão no Congresso para a regulamentação dessa lei complementar. Isso é relevante? O STF disse que não. O fato de tramitar um projeto de lei no Congresso tentando regular a matéria não afasta a impetração desse mandado de junção, porque continua havendo aqui uma omissão
dos poderes e continua havendo aqui uma falta de regulamentação que é prejudicial efetivamente àquele que está buscando se aposentar. Segundo aspecto, contra quem esse mandado de injunção deve ser impetrado? Contra o presidente da República, do Senado e da Câmara dos Deputados, porque são eles os responsáveis pela legislação e que podem dar início e enfindar esse processo legislativo. E se tratar, como é o caso de servidor estadual, ainda assim será contra essas pessoas que estão na órbita federal? Sim, não importa se o servidor é estadual. O parágrafo 4º do artigo 40 é uma lei complementar nacional, ou seja, ela deve ser editada pelo Congresso Nacional, regulando a matéria de modo uniforme em caráter geral, justamente para evitar regras distintas entre Estados-membros com servidores em situações semelhantes. Imagina um lá com uma deficiência pode se aposentar, o outro não, tempos diferentes. Então, por isso essa lei será sempre nacional, mesmo para os servidores estatuais. Logo, não é correto entender que seria o Estado-membro ou aquele que estaria se omitindo. É o Congresso Nacional, é a órbita federal. No mérito, o STF entendeu que a norma da Lei Complementar 142/2013, retroativamente inclusive, deve ser utilizada para suprir essa omissão do Congresso. Então, aplica-se retroativamente para suprir essa omissão. E o resultado final foi que, em julgamento, essa primeira turma acolheu realmente o pedido para que fosse analisado. Ela não determinou a aposentadoria, mas sim que a administração pública estadual aprecie o pedido de aposentadoria especial do servidor, aposentadoria especial com esse prazo especial, um servidor com deficiência, utilizando-se as regras da Lei Complementar 142, que regula a aposentadoria especial do servidor, no caso do cidadão, do civil, em caso de aposentadoria especial no regime geral da Previdência Social. Então, nós temos aqui uma situação em que o servidor público poderá se aposentar, tendo deficiência, nos mesmos termos daquele civil que se aposenta com base na legislação aplicável ao regime geral da Previdência Social. Isso porque há a omissão do Estado em regulamentar essa matéria para os servidores públicos. Então, a partir de agora, e mesmo retroativamente, aplica-se a Lei Complementar 142 para o servidor público. Direito administrativo, matéria bastante importante, ainda dentro de direito administrativo, passamos à nossa outra jurisprudência. Danos causados por agente público e ação de indenização, bem como legitimidade passiva. Essa matéria é bem importante e interessante, porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição determina que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestador de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do fato assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que estamos discutindo aqui, meus amigos e amigas? Um sujeito, servidor público, causa dano a alguém no exercício das suas funções. Esse lesado, ele vai buscar reparação. Contra quem que ele vai promover essa ação? Em face de quem? Ele pode promover essa ação em face do servidor público responsável diretamente pelo dano, ou ele pode entrar com ação contra o ente público, ou seja, administração direta ou indireta, ele pode entrar contra os dois, ele pode escolher quem que ele vai entrar, quem é o polo passivo dessa ação. E o STF, como nós vimos, entendeu que o polo passivo dessa ação deve ser composto unicamente pelo ente público, pelo ente administrativo, seja da administração direta ou indireta. Não cabe ação, quer isoladamente ou em conjunto, contra o servidor público causador do dano. Tem que promover ação contra o ente público, e o ente público, se for o caso, poderá exercer o direito de regresso em face do servidor público, aí de maneira subjetiva, sendo que a primeira ação era tocada do ponto de vista da responsabilidade objetiva. Então, no caso do servidor, no direito de regresso, deverá haver comprovação de dolo ou culpa do elemento subjetivo. Então, o polo passivo da ação é única e exclusivamente do ente público, não podendo nele constar a pessoa física, o servidor que causou o dano. Então, não pode a parte escapar do regime dos precatórios, movendo a ação contra o servidor. Então, imagine a seguinte situação fática: um servidor lá de um município de São Paulo ocupava um cargo de motorista e ajuizou uma ação indenizatória por danos materiais e morais diretamente contra a prefeita
não contra a prefeitura, não contra o município, para ser mais preciso. Ele alegava que após ter sido eleito vereador, ele passou a ser alvo de perseguição política. Inclusive foi removido lá da Diretoria Municipal de Saúde para um posto a 30 quilômetros de sua residência. O Tribunal de São Paulo considerou que cabia à vítima do suposto dano escolher contra quem promoveria ação indenizatória, ou seja, contra o agente público responsável pelo ato lesivo ou contra o ente público, contra o Estado. No caso aqui, contra o município. O agente público, a prefeita, no caso aqui, que ia acabar dançando nesse samba, ela acabou interpondo um recurso extraordinário para que a ação fosse decidida pelo STF e que fosse definido que cabia ao ente público apenas responder por eventual reparação e depois ela poderia ser responsabilizada apenas no direito de regresso. Então, essa que é a verdade e é isso que definiu o STF. Quem paga o pato é o ente público inicialmente. Segundo o STF, a vítima somente poderá ajuizar a ação contra o Estado, contra o poder público. Se este for condenado, ele poderá acionar o servidor que causou o dano em caso de dolo ou culpa. Então, portanto, o ofendido não pode promover a demanda diretamente contra o agente público, buscando, por exemplo, como eu já expliquei, fugir do regime dos precatórios. Então, há aqui, mais uma vez, assentando-se a teoria da dupla garantia, ou seja, o particular lesado, ele poderá responsabilizar o Estado de maneira objetiva, ele não precisa buscar comprovar dolo ou culpa em sua ação. Então essa é a primeira proteção, é a proteção ao particular, mas há também uma proteção em favor do agente público que causou o dano. Por quê? Porque ele só poderá ser responsabilizado de maneira secundária em direito de regresso, evitando que ele fique exposto a ações judiciais de particulares e, no caso dele, responsabilidade subjetiva. E outro argumento invocado no julgado é o da impessoalidade. O agente público atua em nome do Estado. Os atos do agente público são imputados ao ente público. Logo, quem causa o dano particular na prática é o Estado, não o servidor, segundo a doutrina de José Afonso da Silva em seu curso de Direito Constitucional. Então fiquem atentos a isso, jurisprudência bastante importante, dupla garantia. O lesado deve promover ação contra o ente público e só depois é que o Estado poderá buscar em direito de regresso a condenação do servidor público, do agente público, e aí, em responsabilidade subjetiva, a teoria da dupla garantia se aplicando segundo o STF, e essa era uma questão bastante tormentosa e parece que aqui o STF realmente assentou como isso deve ser realizado. Próxima jurisprudência, nós temos uma reclamação. Uma candidata que havia sido aprovada em concurso público possui legitimidade para ajuizar reclamação no STF contra uma decisão de primeira instância que viola a decisão proferida pelo STF. Então, se ela for atingida por essa decisão de primeira instância que viola a decisão proferida pelo STF, ela tem sim legitimidade para buscar uma reclamação junto ao Supremo. E a discussão sobre o mesmo objeto não pode ser levada para as vias ordinárias após o STF ter decidido o mandado de segurança. Não dá para o STF decidir o mandado de segurança e depois a parte ingressar com uma nova ação por vias ordinárias em primeira instância. Qual é a situação fática? Mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de Justiça que declarou a vacância de serventia extrajudicial ocupada pelo agravante mediante remoção por permuta. O sujeito ele estava em uma serventia extrajudicial e ele acabou aí permutando. E essa permuta foi considerada irregular porque realizada sem concurso público após a Constituição de 88. Então, na época, foi denegado o mandado de segurança do sujeito, foi aberto concurso público e a candidata Josefina foi aprovada e escolheu essa serventia que foi declarada vaga para que fosse investida. Não satisfeito lá que o seu mandado de segurança não conseguiu emplacar, o antigo titular ajuizou uma ação declaratória em primeira instância para excluir a serventia da lista. E surpreendentemente ele obteve êxito nessa ação ordinária. E aí a candidata que tinha escolhido essa serventia vaga, ou seja, a Josefina, foi reclamar no STF, olha, como o MS dele foi denegado no STF, não cabe ele rediscutir em ação ordinária em primeira instância. E o STF disse primeiro, ela tem total legitimidade para a propositura de reclamação, por quê? Porque na verdade ela é justamente a prejudicada, ela venceu o certame realizado e figurou na condição de terceira interessada na ação declaratória
na qual foi proferida a decisão impugnada na reclamação. Então, inclusive, ela foi condenada lá a custas processuais. Logo, ela tem, obviamente, legitimidade. Ela não tinha outra maneira de buscar fazer prevalecer a decisão do STF, né? Então o ministro Luiz Fux, inclusive, assinalou ser a declarante a parte interessada, ou seja, aqui estamos falando do artigo 988 do Código de Processo Civil. Ela tem interesse não só prático como jurídico. E quanto à ação declaratória? O STF observou inexistir diferença do pedido dessa ação declaratória de primeiro grau e do MS que havia sido promovido. Então há aqui apenas um disfarce. Com a ação declaratória, o agravante buscava obter aquilo que não alcançou no julgamento do mandado de segurança. Então, o STF entendeu que havia sido ilícita a remoção por permuta em concurso público e afirmou a validade da vacância que foi determinada pelo CNJ. E na ação declaratória, o pedido principal é justamente não considerar vago o cartório em questão para fins de ser preenchido. Então, o que pretendeu aqui? Burlar o sentido do que já havia sido decidido pelo STF. Então, a discussão sobre o mesmo objeto não pode ser levada pelas vias ordinárias após o STF ter decidido um mandado de segurança a respeito do tema. Não é possível, nesse caso, levar pelas vias ordinárias o que já foi decidido em mandado de segurança. Houve voto divergente, adivinha quem? Senhor Marco Aurélio, né, que dava provimento ao agravo e, ao seu ver, a reclamante não tinha legitimação para atuar nessa reclamação, pois não participou da relação subjetiva que desagou na decisão proferida no mandado de segurança. Felizmente, a primeira turma, por maioria, acabou realmente entendendo que era ilícita a remoção e que isso já havia sido decidido no mandado de segurança e que a decisão proferida em primeiro grau na verdade, violou aquilo que o STF já havia decidido. E, surpreendentemente, houve essa decisão de primeiro grau, dando razão ao sujeito que já havia permutado ilicitamente uma vaga. Então, o que nos fica aqui é que o sujeito não pode levar novamente uma discussão para o STF, para a primeira instância de maneira ordinária, quando o STF já decidiu a matéria, quer seja em mandado de segurança, e isso pode ser reclamado no STF, inclusive por aquele terceiro interessado. Direito penal, olha só, crime sexual contra vulnerável e retroatividade da lei mais benéfica. E aqui, com a revogação do artigo 224 do Código Penal pela Lei 12.015, há de ser redimensionada a pena que foi aplicada no caso concreto, subtraindo o acréscimo em razão do aumento de pena com base no artigo 9º da Lei 8.072, da Lei dos Crimes Hediondos, que foi revogado tacitamente com a revogação do artigo 224. Qual que era a situação fática aqui? O Setembrino ele foi condenado antes do advento da Lei 12.015 pela prática de estupro contra menor de 14 anos, com incidência, nesse caso, então, da causa de aumento do artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos. Até aí tudo ok, só que o artigo 224 que se referia ao artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, foi revogado. Então aqui nós temos uma novatio legis in melius, nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Então, como o artigo 224 foi revogado, o artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos perdeu eficácia, e foi isso que falou o ministro Dias Toffoli, perdeu eficácia. Então, o artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos ficou carente de complemento normativo e, por isso, essa causa de aumento já não pode mais ser aplicada. Então, a causa de aumento do artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos não está mais em vigor. Foram vencidos, no caso, o ministro Marco Aurélio e o ministro Ricardo Lewandowski, que concediam a ordem de ofício em maior extensão. Eles consideraram que a Lei 2015 unificou os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, de modo que caberia ao juiz da execução analisar as condutas do paciente e aplicar-lhe a reprimenda compatível com a configuração de crime único ou continuado sem incidência de concurso material. Vencido também o ministro Edson Fachin, que não concedia a ordem de ofício, até porque esse negócio de ordem de ofício já virou uma bagunça, né? Já virou um grau de apelação a mais via mandado de segurança. Via habeas corpus. De toda forma, o Alexandre de Moraes foi a posição vencedora, que o artigo 9º parágrafo o artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos e a causa de aumento que ele prevê foram tacitamente revogados pela Lei 2015, que revogou o artigo 224 do Código Penal, que era mencionado pelo artigo 9º. Então, essa causa de aumento não está mais em vigor e esse foi o resultado final do nosso informativo 947. Então,
Passamos aqui por várias decisões que são bastante importantes para fins de concurso público. Revise o nosso PDF, está disponível, baixe o PDF, leia com toda a atenção. Jurisprudência hoje é fonte principal do nosso direito também. Estamos caminhando aí para um direito também de common law, não mais só de civil law, com os precedentes vinculantes, e é fundamental conhecer a nossa jurisprudência a fundo. Um grande abraço a todos, bons estudos!